Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise visual. Hoje a gente vai fazer uma análise do simbolismo cósmico que literalmente moldou as mentes de civilizações antigas. Nós vamos mergulhar de cabeça bem naquela interseção onde o espaço, o tempo e a arquitetura fundamental do universo colidem. É um tema denso? Com certeza, mas pense nisso como o dilema arquitetônico definitivo. Nosso objetivo aqui é destrinchar como a estrutura da própria realidade foi imaginada lá no passado, desvendando cada camada visual desse mistério gigantesco. Beleza, vamos mergulhar direto nisso. O Salmo de Davi traz uma reflexão incrivelmente antiga e profunda. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, ou a pedra de cúpula. E olha, é fundamental não encarar isso só como uma frase poética e bonita, tá? Esse verso estabelece o alicerce absoluto, a base mesmo, para a nossa jornada metafórica de hoje. Ele sugere um paradoxo estrutural absurdo, a ideia de que exatamente aquilo que a lógica descarta, a peça que é deixada de lado, é o que acaba sustentando e coroando todo o edifício cósmico. E para garantir que ninguém se perca no meio desses conceitos místicos, a gente tem um roteiro super bem estruturado para guiar a nossa exploração. Vamos passar por 5 etapas. Primeiro, a pedra rejeitada, depois, o limite do espaço, consistência versus completude, o segredo da coroa e, finalmente, a criação do meta-espaço. Então vamos para a seção número 1, a pedra rejeitada, que é o nosso grande dilema arquitetônico. Vamos começar entendendo como os construtores desse universo operam. A ideia deles é criar um espaço perfeitamente reconhecível e ordenado. De um lado da balança, a gente tem a pedra fundamental. São aquelas peças lógicas, perfeitamente integradas, que criam um espaço regular e compreensível. Basicamente, é o mundo fazendo sentido. Mas, em total oposição, temos a pedra de tropeço. Esse é aquele resto, a sobra, sabe? Aquilo que o sistema rejeita simplesmente porque produz inconsistências. Enquanto a fundação constrói um espaço tranquilo, qualquer coisinha que não se encaixe vira um bloco perigoso. Uma verdadeira anomalia tentando derrubar a estrutura toda. O que nos leva à seção 2, o limite do espaço, ou a fronteira da compreensão. Acontece que a lógica, dentro de um sistema fechado, eventualmente bate de frente com uma parede. O que rola nessa fronteira cósmica é inevitável. Sempre que o espaço atinge o seu limite máximo de integração, acontece um encontro direto com aquela pedra rejeitada que a gente acabou de falar. Aí, inconsistências estruturais impossíveis começam a pipocar por todo lado no espaço regular. Os construtores ficam maravilhados, mas ao mesmo tempo totalmente perplexos. Porque isso força o reconhecimento de que existe uma identidade superior, secreta e muito mais estranha operando nos bastidores. A lógica normal simplesmente derrete. Isso nos traz a um detalhe fascinante que aparece nos textos originais: as coroas e caudas. Elas representam as grandes questões em aberto do universo. Essas sobras cósmicas que não foram integradas atuam como enigmas reais, muitas vezes escritos metaforicamente como coroas ou até mesmo como a cauda do diabo. É uma forma incrível de dizer que o mistério está sempre ali, provocando a humanidade com perguntas sem resposta e mostrando que só a razão geométrica não resolve tudo. Entramos agora na seção 3, consistência versus completude, a verdadeira batalha do espaço e do tempo. Então, o ponto crucial é o seguinte: a partir desse limite inexplicável, a gente vê o conflito fundamental do universo acontecer. De um lado, defendendo o espaço, a gente tem a consistência. A regra de ouro aqui é preservar a ordem lógica, custe o que custar. Ou seja, se a peça não encaixa, tem que ser excluída agressivamente. Mas do outro lado, defendendo o tempo, a gente tem a completude. O objetivo aqui é abraçar e incluir absolutamente todas as peças, mesmo que isso acabe com a ordem do sistema. É um verdadeiro impasse entre manter tudo organizado, mas faltando pedaços, ou ter o quadro todo vivendo num caos enorme. E o grande drama é que nenhum dos lados pode ganhar sozinho. Se a gente favorecer estritamente o espaço, isso exige uma integração forçada brutal, meio que amputando e cortando as sobras completamente da realidade. Mas se a gente favorecer o tempo e a inclusão de tudo, o resultado é a desintegração, porque o espaço ordenado é violentamente inundado por elementos estranhos. A consequência final, esses elementos estrangeiros dissolvem de vez as amarras que mantinham a estrutura unida. Qualquer um dos extremos leva ao desastre. Vamos conferir agora a seção 4, o segredo da coroa e as permutações linguísticas. Agora, o que é realmente incrível sobre este slide é como essa engenharia cósmica inteira foi escondida na linguagem dos antigos hebraicos. É tipo um easter egg linguístico que valida tudo o que a gente viu. A palavra para coroa, no sentido de rodear, é keter,
Mas se a gente embaralhar as letras, a permutação vira keret, que significa literalmente cortar ou amputar, o exato ato que o espaço tenta fazer com o que sobra. Outro exemplo sensacional. A palavra zar, que significa uma coroa estrangeira, vira ras, que significa secreto ou misterioso. O próprio vocabulário de milhares de anos atrás já entregava que a sobra rejeitada da criação ia ser violentamente cortada fora ou ia continuar sendo um mistério brilhante e indecifrável. E, finalmente, vamos para a seção 5, a criação do metaespaço e a resolução definitiva. Com toda essa tensão quase impossível de resolver, como essa história cósmica se acerta? Para evitar que a ordem e o caos se destruam, a resposta é a criação do metaespaço. É uma identidade inteiramente nova num plano superior, projetada para englobar o espaço e o tempo ao mesmo tempo. E qual é a base para isso? A gente volta para a nossa pedra principal lá do início. Ela atua como uma ponte universal perfeita, encapsulando dentro dela mesma tanto a lógica organizada da pedra fundamental, quanto a estranheza da pedra de tropeço. O conflito simplesmente desaparece, dando origem a um princípio de criação maravilhoso que une tudo que existe. A beleza de toda essa análise culmina nessa frase incrível: coroar o espaço com o mistério do tempo. Essa elevação para o meta-espaço revela uma verdade lindíssima sobre como as mentes antigas viam o universo. Significa que o ornamento cósmico, a decoração, não é só um enfeite aleatório e fútil. É, na verdade, a presença sagrada do tempo e do mistério, atuando como uma coroa gloriosa sobre a lógica estrita do espaço. O que naturalmente nos deixa com um pensamento final para explodir a cabeça e encerrar a nossa exploração de hoje. Ao observar a ordem do universo, estamos vendo a consistência do espaço? Ou o ornamento do tempo? Fica aqui o convite para a gente recalibrar inteiramente a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. O que parece só estrutura lógica pode ser apenas o nível básico da coisa. Talvez as falhas, os mistérios gigantes e as chamadas pedras rejeitadas que encontramos por aí sejam, no fim das contas, a grande e misteriosa coroa de toda essa arquitetura maravilhosa. Muito obrigado por acompanharem essa explicação até o fim e até a próxima análise visual.